Oi, gente. Professor Augusto Cutrim, dando sequência ao nosso estudo da língua inglesa, né, para o Enem e os outros vestibulares que vocês enfrentarão. A partir de agora, a gente começa a analisar as questões da apostila. Vamos ver várias questões do Enem e de outras faculdades. Tá? Nessa primeira questão, se vocês observarem aí a disposição do texto, vocês vão observar que nós temos um gênero textual bastante conhecido e que aparece com certa frequência em questões do Enem. Essa primeira questão do Enem de 2015, ela tem muitos termos que vocês conhecem. Provavelmente tem alguns outros que não conheçam, mas que a gente vai já mostrar para vocês o que fazer para interpretar de maneira correta essa questão. Então a gente vai à leitura do texto, depois a gente vai comentando de acordo com o que a questão pedir. Olha só. My brother the star, my mother the earth, my father the sun, my sister the moon. To my life gave beauty, to my body gave strength. To my corn gave goodness, to my house gave peace. To my spirit gave truth, to my elders gave wisdom. Ora, que tipo de texto é esse? Vocês vão já observar no enunciado da questão, tá? O tipo de texto que a gente tem. Então a gente tem, olha, my brother the star. E aí faz relação. Brother, irmão, com o quê? A estrela. Aí muita gente pergunta logo, meu Deus, o irmão com a estrela, masculino com feminino. Gente, isso não existe em inglês, tá? Isso não existe em inglês. The star em inglês é it. My brother, he, mas não tem essa semelhança em relação ao português. Ó. My mother, the earth, e aí faz a relação da minha mãe com o quê? O planeta Terra, que muita gente chama de natureza, né? A mãe, natureza. My father, the sun, relaciona ao pai, ao sol. My sister, the moon, a irmã, a lua. To my life gave beauty. Talvez você não saiba o que é beauty, mas sabe o que é beautiful, que é o adjetivo. Então, bonito relacionado à beleza. Então, a beleza dando, trazendo beleza à minha vida. To my body gave strength, né? Body, corpo. Dá o que ao corpo? Strength, força, né? Strong, que é o adjetivo mais conhecido, o substantivo strength. To my corn, e aí muita gente pode relacionar. Eu não sei o que é corn, Augusto, mas eu sei o que é popcorn. E o que é popcorn? É pipoca. Então, popcorn, né? É o milho popular. Então, to my corn gave goodness. Good, bom. Goodness, bondade. To my house gave peace. To my spirit gave truth. Traz verdade ao meu espírito. E bem aí, importante. To my elders. Vem de old, de velho. Então, os anciões, Os anciões. Eles dão o quê? Wisdom, sabedoria. Wise, sábio, wisdom, sabedoria. Vamos, então, à questão. Olha só. Produções artístico-culturais revelam visões de mundo próprias de um grupo social. Esse poema, né, observaram lá a disposição do texto, então ele demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e vamos às opções. Letra A, transmissão de hábitos alimentares entre gerações. B, dependência da sabedoria de seus ancestrais. C, representação do corpo em seus rituais. D, importância dos elementos da natureza. E letra E, preservação da estrutura familiar. Muito bem. Então, se você pegar
todas essas opções, você vai ver que na letra A, né, existe essa relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e a transmissão de hábitos alimentares entre gerações nesse texto? Não, ele menciona um alimento apenas, né, só dizendo que ele traz bondade, mas não tem nada a ver em relação ao texto todo. A letra B, dependência da sabedoria dos ancestrais, então relaciona a tradição oral da cultura indígena norte-americana e a dependência da sabedoria dos ancestrais? Não, ele fala disso, mas não como algo principal. Ele relaciona essa tradição oral da cultura indígena norte-americana e a representação do corpo em seus rituais? Também não. O corpo aparece mencionado apenas uma vez no texto. Aí, as pessoas, em geral, ficam na dúvida entre as letras D e E. Importância dos elementos naturais ou preservação da estrutura familiar? Então você vê que a gente está falando de um poema indígena. E se a gente está falando de um poema indígena, é importante que o teu conhecimento de mundo, né, se faça ser entendido, compreendido nesse momento. Por quê? Os índios, eles falam muito de quê? Que é importante para eles? São os elementos da natureza. Você vai ver a opção correta aí na letra D, tá? Isso, letra D. Importância dos elementos da natureza. Sempre que a gente falar de cultura indígena, e isso está em uma das matrizes que a gente tem na área de códigos de linguagem, sobretudo de língua estrangeira, tá? Você vai falar de aspectos culturais. Tá? Então, dentro desse aspecto cultural dos índios, sobretudo dos índios norte-americanos, e aí, se você pensar em Brasil também, você vai ver que os índios, eles se referem muito aos elementos naturais. Então, the star, a estrela, the moon, a lua, the sun, né, o sol, rivers, os rios. Então, observem que isso faz parte do mundo da cultura indígena. Ok, gente? Então, essa é a primeira questão que a gente observa e onde a gente tem que tomar muito cuidado para não ser levado. Muita gente marca a preservação da estrutura familiar. Alguns vão entender só algumas partes. Brother, sister, mother, father. Cuidado, ele não relaciona isso à tradição oral da cultura indígena. Ok? Então, letra D, opção correta. E a gente vai agora para uma tirinha, né? Uma tirinha do Peanuts, do Charles Schulz. Então, observem essa tirinha, para depois a gente ver o que ela pede. Então, tem os dois coleguinhas lá conversando, e ela diz assim, ó, well, look here, a big yellow butterfly. Bem, olha aqui. Big, o que é big? Grande. E yellow, todo mundo sabe, né? A cor amarela. E butterfly, borboleta. Muito bem. Aí ela diz assim, ó, it's unusual to see one this time of year, unless, of course, he flew up from Brazil. I'll bet that's it. Então, cuidado, essa palavra unusual quer dizer incomum. Então, é incomum se, ó, ver o quê? One, this time of year. Time, tempo, época, year, ano. Unless, a menos que, of course, é claro, he flew up. Flew, do verbo fly. Então, voou from Brazil. Veio lá do Brasil. I'll bet that's it. Aposto que seja isso. E ela continua. They do that sometimes, you know. Então, às vezes eles fazem isso, ou elas. They fly up from Brazil. Né? Voam, vêm lá do Brasil, and they... E aí observa o que o menino percebe. This is no butterfly. This is a potato chip. This is
a potato chip? Então ele diz que não é o quê? No butterfly. Então não é o quê? Uma borboleta. It's a potato chip. Só para a gente falar rapidamente de variação linguística. Em inglês a gente tem French fries, né? Que são batatas fritas. Mas a gente tem também potato chip, né? Potato, batata. Chip, a batatinha frita, né? Então, it's a potato chip. Well, I'll be. So it is. I wonder how a potato chip got all the way up here from Brazil, né? E ela vai se perguntar. I wonder, eu me pergunto, como é que uma potato chip, né? Essa batatinha, got all the way up here from Brazil. Como é que chegou aqui, vindo lá do Brasil? Então, observem esse contexto para que a gente marque a resposta correta. Inicialmente, Lucy supõe que a borboleta amarela é uma borboleta africana. Letra A você já elimina. Não há nenhuma referência à África no texto, ok? Então, elimine. Ou, letra B, é uma borboleta incomum naquela época do ano. Eu acho que ela falou alguma coisa relacionada a isso no texto. A gente vai já observar. A letra C, borboleta comum naquelas redondezas. Não, ela disse até que não é comum, que vem do Brasil. Hã? Então você também elimina e o cross out. Borboleta que tem que ser observada? Não é até disso, olha aqui, mas não que ela tem que ser observada. Ou é uma borboleta rara no Brasil? Hã? Se a gente voltar um pouquinho lá no texto, lá no quadrinho, você vai ver, ó. It's unusual to see one this time of year. Usual é comum. Unusual é incomum. Então, é incomum observar uma dessas nessa época do ano. Ok? Sendo assim, a gente vai e marca a opção correta, letra B. Borboleta incomum naquela época do ano. Hã? E para fechar a aula de hoje, a gente vai observar essa questão que tem a ver com um gráfico, né? Agora, sobre o que esse gráfico fala. Vamos observar. Algumas dicas aqui. A pergunta no gráfico é: What would keep you from relocating? Detalhe, observa. What would keep you from relocating? What? O que? Chamando a atenção, esse would vai se referir ao que em português a gente chama de futuro do pretérito. Euria, faria, maria, iria, né? Serviria. Keep from relocating, né? Impedir de alugar. What would keep you from relocating? Né? O que te impediria de alugar algo do tipo? Então, observem. Aqui nós temos que gênero textual? A gente tem um graph, né? Tem um gráfico. E aí o famoso gráfico pizza. Mas falando sobre o quê? Aqui é importante. Hã? Observem. Olha a pergunta que nós temos. What would keep you from relocating? Eu ainda não quero traduzir, gente, porque tem muito a ver com o que a questão está pedindo, tá? Tem a ver com o comando da questão. Mas observem os motivos e as razões ali, ó. Unfamiliar culture. Vamos lá? Usar aquela estratégia de leitura dos cognatos. Então, cultura, família, un. Esse prefixo é de negação. Então, não familiar. Weather, né? O tempo, o clima. Other, ali o novezinho é
outros motivos. Higher cost of living. Custo de vida. Um custo de vida mais alto. E aí, o número principal ali, family doesn't want to go. O verbo want, que é o verbo querer. Você vê que tem uma negação, então, ó, family doesn't want to go. A família não quer ir. Tá? Então, observem esse gráfico e vamos observar o que a questão está pedindo. Então, a questão diz o seguinte, ó, o título do texto expressa uma dúvida sobre pessoas que querem o quê? Adquirir um novo idioma. Onde é que fala sobre o novo idioma naquele gráfico? Em nenhuma fatia daquela pizza. Ele não fala em adquirir novo idioma. Ascensão profissional no exterior, ele não fala também em ascensão profissional. A palavra não aparece aí, a palavra professional, não aparece a palavra occupation, né? Que também são cognatos para você observar. Mudar-se para outros países, mudar-se para outros países, interessante para você analisar essa letra C. Deixa isso bem aí como uma opção a ser marcada. Letra D, morar em um país estrangeiro que tenha um bom clima. Quando ele traz essa letra D, ele pode estar amarrando duas coisas, né? Morar fora e quando o local tem um bom clima. E ali são duas coisas que estão separadas. Né? Se estão separadas, é uma opção que você já deve eliminar. E letra E, sair dos seus países de origem em busca de fortuna. Alguém viu alguma palavra relacionada a money, a fortune, a fortuna, dinheiro? No, no way. Nós não temos. Então, observando mais uma vez o gráficozinho, what would keep you from relocating? Olha as razões. Family doesn't want to go. A família não quer ir. Higher cost of living, né? Um custo de vida mais alto, superior. Weather, o clima. Other reasons, outras razões. And unfamiliar culture, uma cultura que não é familiar a mim. Então não tem muito a ver comigo, eu não quero ir. Portanto, a gente chega à conclusão de que a resposta para essa terceira questão é a letra C. Mudar-se para outros países. Tá? Então a gente vai ficando por aqui hoje. Não esqueça da nossa hashtag Fica em Casa Aprendendo. Terceirão não tira férias. Nós temos Enem e o EMA lá no finalzinho e início de ano. Até a próxima, gente. Bye, bye.